Boa noite, pessoal. Sejamos todos bem-vindos a esta casa, que possamos receber as energias que sempre promanam do mais alto para os ambientes que têm Jesus como modelo e guia. Nós estamos hoje, como é de praxe às quartas-feiras, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Hoje o item será o 6, capítulo 19, que nos traz a fé transporta montanhas, e o item 6 traz reflexão a respeito da fé religiosa, condições para a fé inabalável. Quem vai trazer as reflexões é o nosso querido Humberto Borer Garay, trabalhador dessa casa e do movimento espírita, filho do seu Júlio e um monte de neto aí, né? Para que nós possamos ir buscando harmonia, que sempre está nesses ambientes, eu vou fazer a leitura do livro Vida Feliz, psicografia do Divaldo pelo Espírito da Joana de Ângeles. E ela nos traz a seguinte reflexão. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizar-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Após a exposição, aqueles que desejarem passe, é só se direcionarem os bancos aqui da frente que serão chamados. E também nós temos o atendimento fraterno para aqueles que desejarem. É só fazer contato com a pessoa que fica ali na frente. Uma boa exposição para todos nós. Seja muito bem-vindo, galera. um, quase feliz e com muita doçura. E ela então volta para o Rio de Janeiro, para a casa da sua mãe, porque queria morrer ali junto com seus queridos. E no dia da sua morte, ela chamou a mãe e disse para ela: mãe, sinto que a morte chega. E eu não quero mortalha fúnebre. Eu quero ser enterrada com um dos meus vestidos brancos. E se não o encontrarem, enrolem-me num lençol. O meu caixão deve ser pó de terceira categoria. E não quero missas, não quero rezas, não quero lágrimas. Eu quero que aqueles que me querem bem concentrem-se e pensem em mim. O que, aliás, deveria ser o comportamento em todos os velórios. Um pouco mais passadas as horas, sentindo que a morte estava mais perto, pediu para que se chamassem as irmãs e despediu-se delas, com palavras de ânimo, de consolo, de conforto, de profunda resignação. E ela sempre dizia que o pai dela viria buscá-la, falecido há muitos anos, quando chegasse a hora, ele viria buscar. Então ela está deitada e aqueles que estavam próximos percebem que ela empalidece um pouco mais e sentem que é chegada a hora. E ela se abre os lábios num sorriso e fala numa voz de júbilo: é meu pai, ele veio, eu o vejo, ele está aqui. A vida é um cárcere, a morte, a liberdade.
no dia anterior à sua morte, ela pediu lápis e papel. E segundo diz Humberto de Campos, ela escreveu um soneto que era a prova da fortaleza da sua fé e da sua resignação. Ela escreveu vida, vida que é boa para tanta gente, e a tanta gente embriaga de prazer. Para mim foste má, foste inclemente, e deixaste-me exausta de sofrer. Quando recordo, às vezes, tristemente, as agonias do meu pobre ser, tu me causas pavor de tão descrente, alegra o meu pensar que vou morrer. Caiba ao destino a culpa de ter sido a minha juventude um só gemido, mas sei que meu faminto coração, na morte, que bem sinto virá breve, há de encontrar o carinho que não teve e a paz que tanto mendigou em vão. Então, nós vemos na história desta moça, dessa poetisa, nestes versos dela, quando ela já não tinha nada que esperar da vida física, causava pavor imaginar seguir vivendo naquela condição que ela estava, da enfermidade que ela estava. Então, ela, descrente da vida física, ela tinha toda a certeza e a confiança na vida futura. E é isso que embalava ela para andar para o túmulo quase feliz, porque a confiança, a certeza na vida pós-morte. E ela tinha que ter certeza também de que as penas desta vida, os sofrimentos que nós passamos nessa existência, quando bem suportados, nos levam à felicidade depois. Como diz, e melhor diz Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele diz assim: as provas rudes, ouvi-me bem, são indício quase sempre de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando suportadas com o pensamento em Deus. E era esse o retrato, então, de Carmen Sinira. E ela, na fé, tudo o que ela fez pela sua fé, o cuidar do marido, enfermo com tuberculose naqueles tempos, a razão, por certo, eu diria que não deveria fazer, mas ela entregou-se em sacrifício para cuidar daquele que lhe era caro. E só valem os sofrimentos causados assim quando são para servir o próximo. Ela foi quem consolou aqueles que vinham vê-la, as irmãs, os que sofriam, era ela que dava consolo, que trazia a palavra de ânimo. Então nós podemos dizer que a fé dela era uma fé inabalável. E a fé que ela tinha está muito bem definida pelo codificador da doutrina, Allan Kardec, quando ele escreveu que fé inabalável só aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E onde é que escreveu isto, o nosso codificador? Na lição de hoje, estudo de hoje, trazida pelo nosso Douglas. A fé religiosa, condição da fé inabalável. No final, quase da sua reflexão, ele traz essa definição sobre a fé e termina a reflexão dizendo que a esse resultado da fé inabalável, o Espiritismo conduz quando não enfrenta oposição sistemática e interessada. E poderíamos perguntarmos como que o Espiritismo conduz a este resultado. Nós que estamos aqui. O que o Espiritismo fez por nós? O que o Espiritismo nos trouxe? Como que ele nos cativou
para que nós permaneçamos no centro espírita, vindo ao centro espírita, estudando, trabalhando. Na quarta obra da codificação, O Céu e o Inferno, o seu capítulo 5, o Purgatório, no item 8, então está dizendo o codificador, fazendo a reflexão, dizendo que o Espiritismo ele não condena, não combate as penas futuras, pelo contrário, elas existem. O que ele destrói é o inferno localizado, com as suas fornalhas e suas penas irremissíveis. Ele não condena não, o purgatório. Ao contrário, demonstra que nós estamos nele. E demonstrando as causas das misérias humanas, leva à credulidade aquele que antes não acreditava nele. E mais à frente ele diz, então, falando a inteligência, o Espiritismo tem levado a fé a muito incrédulo e incutido a prece no ânimo daqueles que antes a escarneciam. Falando a inteligência. Por isso que a doutrina espírita fez para nós e por nós, falou-nos a inteligência. Aquilo que nos disse, nós aceitamos nos nossos raciocínios. Então nos entregamos à fé espírita e passamos a trabalhar no desenvolvimento da nossa fé, que será um dia inabalável. Mas também, em O Livro dos Médiuns, no 3º capítulo, do método, o codificador Kardec diz que é natural que nós outros, sendo espírita, queramos atrair outros para o espiritismo, fazer prosélitos. Então ele traz nesse capítulo um método, facilitando o nosso trabalho. E no item 24, ele fala, está falando dos incrédulos, ele diz que tem um tipo de incrédulo que é por escrúpulo religioso. Quem de nós não conhece? Aqueles que a doutrina espírita atrai, mas tem medo da sociedade, do que vão falar a família e os outros. E aqueles que dizem que o espiritismo não acredita em Deus, em Jesus, enfim, são estes escrúpulos que acabam tornando incrédulos. Então diz o codificador que um pouco de estudo vai demonstrar a estes que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião, respeita todos os credos, e um dos seus efeitos é levar o sentimento religioso àqueles que não o têm e fortalecer naqueles que o têm vacilando. Então, nós outros, mais uma vez, chegamos na doutrina espírita de que maneira? Por onde? Por que caminho? Podemos ter vindo do ateísmo, do materialismo, ou, com a maioria, egressos de outras religiões. Então, se alguém de nós chegou pelo materialismo, pelo ateísmo, o Espiritismo trouxe-nos o sentimento religioso, que não tinha. Mas aqueles de nós que viemos de outra religião, quando então não encontramos nessas religiões, que são importantes, são semeadores, são fundamentais, mas quando nós não conseguimos mais as respostas que nós queríamos, o que aconteceu com a nossa fé? Estava vacilante, não estava? E o Espiritismo fortaleceu o sentimento religioso em nós. E falando da fé, inicia lá no item 6 do texto de hoje, o codificador dizendo que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as religiões todas, as religiões. Todas têm seus artigos de fé. E sobre esse ponto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não reflete, não raciocina sobre nada e aceita tanto o certo quanto o errado. E vai um dia, então, que desmorona. A fé que se garante para o futuro é que reside sobre a verdade.
e a verdade. E a fé não teme o progresso das luzes, ele diz, porque aquilo que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Mas ele diz que todos têm os seus artigos de fé. E que preconizar a fé cega sobre algum ponto de crença é demonstrar que não tem argumentos para provar que tem razão, que está certo. E a doutrina espírita tem dogmas, tem artigos de fé. O que é um artigo de fé? É algum ponto de crença que sem aquele perde o sentido. A religião perde o sentido daquela crença. Então a doutrina espírita, claro que tem os seus artigos de fé. A reencarnação, por exemplo. Se retirarmos a reencarnação, que é da doutrina espírita, o que fica para nós? A diferença é que se alguém chega na doutrina espírita e diz não crer na religião, nós não diremos a ele, não, os espíritos já disseram isso, Kardec estudou, não se discute assim, e não. Nós vamos conversar, Quem de nós, aliás, já não argumentou com alguém aí fora sobre reencarnação? Levar o seu entendimento, a sua confiança, a sua certeza, trazer aquilo que a doutrina espírita. Então, tem artigos de fé, mas não é fé cega, é raciocinado. E esse raciocínio nós buscamos levar àqueles outros. Diz mais à frente o codificador, então, que a fé não se prescreve. E, baseado nisso, muitos dizem não ter culpa de não ter fé. Mas a fé não se prescreve nem se impõe. São Bernardo, aliás, dizia que a fé não se consegue pela imposição, mas pela persuasão. E aqueles que dizem não ter fé, eles basta procurá-la. Não é a fé que tem que ir procurar por eles. Eles precisam buscar a fé e vão encontrar, se o fizerem com sinceridade. Lá no poema com que iniciamos a nossa reflexão, o viajor triste e cansado, que ele diz: quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Então aí a fé chega, pega ele pelo braço e leva ao mestre. Estava procurando, estava encontrando. E diz o codificador assim que então aqueles que dizem que o que mais queria crer, mas não consigo, só dos lábios falam. E quando falam, fecham os ouvidos. E as provas chovem ao redor e não observam. As provas chovem ao redor. Vejamos, nós estamos aqui, fazendo esta reflexão. E, enquanto isso, continua a nossa morada da casa do Pai, a Terra, a girar sobre o solo a mais de 100.000 quilômetros por hora. A girar sobre ela mesma a mais de 1.000 quilômetros por hora. Silenciosamente. E alguns de nós se acham no direito de não crer em Deus, de não ter fé. Diz ainda o codificador que a fé cega não é deste século, do século XVIII, quando estava surgindo a doutrina espírita. E a doutrina espírita veio no momento exato, porque naquele período haviam muitas ideias materialistas, muitas teorias, muitas filosofias que estavam tomando corpo na Terra. E levando muito daqueles que a religião tradicional, e não são condenações, são as constatações, não trazia as respostas, impunha a fé, queria impor uma fé cega, precisa crer, e é assim, e não discute. E fazer isso, impor a fé cega, diz o codificador, é retirar a mais preciosa prerrogativa que nós temos, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Como que nós, com a inteligência que fomos desenvolvendo ao longo do tempo, na permissão de Deus, não teríamos que refletir a respeito da religião, aceitar as coisas como chegavam. E, mesmo, todos conhecemos a história, e como diz, a fé cega, a todo momento, ela se dá de encontro
com as evidências e com a razão. E desmorona, não há como não desmoronar. E a fé cega, não que não seria do século XVIII, ela não deveria ser de século algum, pois que, se nós ouvirmos Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, ele diz assim: não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que o seu amo faz. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi do Pai lhes dei a conhecer. Então, se Jesus não disse a ninguém em momento algum, vocês precisam crer naquilo que eu digo, e nada está em discussão, e ele, com os sinais que fazia, com tudo aquilo que trouxe, poderia até ter razão em falar nisso, mas ele trouxe tudo o que ouviu do Pai, nos deu a conhecer. E quando falamos de fé, a lembrança do apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, da carta de Paulo aos Hebreus. E ele fala da fé. E ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. E aí ele vai falando de personagens bíblicos, do que fizeram pela fé. E ele cita Abel, com a sua oferenda a Deus. Noé, que pela fé construiu a arca, salvando a sua família. Ele fala de Sara, que deu à luz já em idade avançada, pela fé. De Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ir. Na fé, ele seguiu aquele ensinamento. E todos eles tinham a esperança da promessa, da terra prometida, a terra que emana leite e mel. E então, lá no verso 13 desse capítulo, diz Paulo que todos estes morreram na fé, sem receber a promessa. Mas, vendo-a de longe, crendo e abraçando-a, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, vejamos se eles confiavam na promessa, morreram na fé confiando, eles têm a confiança deles, a fé estava onde? Na vida futura. Que é a fé na vida futura, como já dissemos, que nos dá toda a serenidade para enfrentar os acontecimentos da vida. E se eles eram estrangeiros na terra, nasceram aqui, mas eram estrangeiros, só podem ter vindo de uma outra morada da casa do Pai, encarnaram na terra. E se eram peregrinos, todos nós somos peregrinos, no sentido bíblico, que é um peregrino que caminha para rezar. Nós estamos aqui para caminhar, para nos aproximar de Deus. Todos nós somos, e eles vieram fazer isso. Então ele diz, na sequência, Paulo, que eles que dizem isso, que eram estrangeiros e peregrinos, mostram que procuravam uma pátria. E se lembrassem daqui onde vieram, poderiam voltar a ela. Mas agora desejam uma melhor, a celestial. E Deus já não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Então, o que ele está falando? Destes espíritos que pela fé venceram as suas lutas, cumpriram com as suas missões e então aperfeiçoaram-se, enfrentaram rudes provas e aperfeiçoaram-se, já tinham condições de habitar um planeta melhor, mais evoluído, mais avançado. Então eles já esperavam um planeta assim, o celestial. Mais à frente, no verso 23, fala de Moisés. E ele diz, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não se preocuparam
em não cumprir e enfrentar o mandamento do rei. Qual era o mandamento do rei? A morte dos primogênitos. E todos conhecemos a história de Moisés, que foi escondido, depois colocado no rio, pela fé, que a filha do faraó ia receber. Depois, então, ele diz isso. Pela fé, Moisés, já crescido, recusou ser chamado do filho da filha do faraó e escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Por mais, elegeu sofrer com o povo de Deus do que por mais um tempo ficar no gozo do pecado. E que Moisés preferiu os vitupérios de Jesus, ser ofendido, perseguido pela crença, do que as riquezas do Egito, pois que esperava a promessa, a fé na vida futura. A fé inabalável, só aquela que crê que a vida segue, que nós caminhamos para a perfeição. Porque isso prova a bondade, a generosidade de Deus e justifica as provas rudes que todos nós enfrentamos, lembrando de Santo Agostinho, dizendo que com o pensamento de Deus enfrentando-as, é um fim de sofrimento e um aperfeiçoamento do espírito. E lá, neste capítulo 11, no verso 32, diz Paulo: que mais vos direi? Faltar-me-ia tempo para contar de Gideão, de Sansão, de Davi, de Samuel, dos profetas. E nós outros, espíritas, poderíamos trazer também a história de quantos e quantos, especialmente homens de ciência, de conhecimento profundo, que foram investigar, estudar seriamente o Espiritismo para provar-lhe o embuste, para provar que era o engodo, e acabaram convertendo-se. Nem todos se transformaram em espírita, mas todos que estudaram seriamente confirmaram que é uma verdade, que aqueles fatos eram verdadeiros, e assim que acontecia. Então, como Paulo tinha história para contar de tantos outros, nós também poderíamos contar. Mas quantas pessoas comuns, depois que o Espiritismo lhes falou a inteligência, fizeram coisas pela fé, na busca da fé inabalável, que não teriam feito se não estivesse caminhando nessa doutrina, se não tivessem o sentimento religioso fortalecido. Então, parafraseando Paulo, que mais vos direi? Faltar-me-ia tempo. Faltar-me-ia tempo para contar de Doug, de Elaine, de Pé, de Carol, de Luísa, de Luiz, de Regina, de Dene, do Rodrigo, do Lucas, da Rosana, da Carmida, do Delmar, da Sueli, do Ernesto, de ti, de tu, de outro, da minha netinha que está ali. Quantas coisas já fizemos pela fé? E como falta-nos tempo, nunca nos falta tempo para rogar a Deus que nos abençoe todos e a cada um e nos colocarmos para um momento de prece. Podemos buscar posição mais confortável nas poltronas, deixar que o pensamento se eleve, e podemos dizer: Pai bondoso, generoso, infinitamente justo e misericordioso, aqui estamos nós agradecendo-te pela vida, agradecendo por mais um dia,
que nos proporcionaste aqui neste planeta. E te rogamos, Pai generoso, que nos ampare sempre nos bons propósitos, que nós possamos estar sempre confiantes na Tua presença amorosa, na presença dos Teus benfeitores, do Cristo Jesus, que Tu nos enviaste, para assim seguirmos a passos firmes no progresso, pois que Tu confias em nós, permitindo-nos que aqui estivéssemos para um recomeço. Ampara, Pai bom e generoso, a todos aqueles que o nosso pensamento alcança nesse momento, a todo aquele que nós queremos auxiliar, que queremos servir, que queremos amparar. E são tantas as dores por este mundo, as que conhecemos, as que de nós são desconhecidas. Mas quantos irmãos nós podemos colocar no nosso pensamento e que essa energia que aqui geramos como se fôramos um só, seja levada pelos benfeitores ao coração de todos os que sofrem, aos que sofrem sem esperança, aos que sofrem sem conhecer o Cristo Jesus. Abençoa também, Pai bondoso, aqueles que o compromisso nosso é maior, que caminham lado a lado conosco, que fazem parte dos nossos amores, mas que, por vezes, não conseguimos demonstrar esse amor da forma como Tu espera que o façamos. Fortalece-nos mais uma vez, te rogamos, os nossos bons propósitos. Ampara-nos na nossa caminhada, cuida de nós, tem dó de nós, e que assim seja.